Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live. Hoje vamos falar um pouco sobre a revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus. Apenas esperar o pessoal chegando aí. Já vamos começar. Vou apenas esperar umas pessoas chegando, né? Quem for chegando já pode ir compartilhando, comentando. Para o Senhor, Maiara. Para o Senhor, Lisângela. Para o Senhor, Dona Iracema. Hoje eu consegui ver a Dona Iracema. Para o Senhor. Vamos falar um pouco hoje sobre a revelação da palavra de Deus em instantes. Shalom, shalom, Jerusalém. Podem compartilhando, comentando. Tem um botãozinho aí que você aperta, principalmente se tiver no celular, é só deixar branquinho ali, tem a parte que aparece os grupos. Você clica, vai clicando nos grupos que você pode compartilhar e vai deixando branquinho ali. Bem facinho. Divulgamos mais longe, né, a palavra. Como é que tá o som, como é que tá a imagem aí? Paz do Senhor, Milena, Nayara. Falei aí como é que tá a imagem, o som. Tá bom? Tá bom. O pastor tá falando que tá bom. Vamos começar, né, queridos? Vou mudar a música aqui. Vamos falar hoje um pouco sobre o poder da palavra de Deus. Declaro que a palavra do Senhor vai cair em solo fértil, frutificar assim por toda cegueira espiritual, surdez espiritual a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Agora, depois nós repreendemos em o nome de Jesus. Declaramos que essa palavra vai cair em solo fértil. Frutificar assim por um entendimento aberto, bem Senhor, sobre cada pessoa, cada um de nós, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Em Romanos, se tiver essa Bíblia, pode acompanhar, senão apenas ouça, tá bom? Em Romanos, capítulo 10, no versículo 17, ele fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Paz do Senhor, Ricardo. Tudo bem? Então, o que no outro texto, né, muito interessante, eu estava vendo no inglês ali, pelo ouvir, né, ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus.
No original tem muito mais sentido isso, pelo que eu pesquisei. É isso de ouvir a palavra, né? Ouvir. O senso de ouvir mesmo a palavra. E essa palavra aqui é muito interessante, né? Para nós entendermos sobre a revelação da palavra de Deus, nós precisamos entender como que existem alguns princípios na própria palavra de Deus para entender a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E quando nós olhamos no original, essa pregação ali, essa palavra ali, ela é a palavra rema. Rema. Porque no original grego existem pelo menos 3 palavras para a palavra palavra. Vocês sabiam disso? Existem pelo menos 3 palavras para a palavra palavra. Né? Existe o grafo, né? O grafo lá. Tem a ver com a grafia, né? O que você lê aqui no texto. Né? Tem o logos, que é o entendimento. Você lê Chapeuzinho Vermelho, você lê Dom Casmurro, lê qualquer livro que você leia. Né? O entendimento que você tem, aquele entendimento que você lê, a pessoa que não é analfabeto funcional, né? Ela consegue entender. Esse entendimento tem a ver com logos, tá? Quando você está explicando aquilo que você leu, você está transferindo aquele logos. Está falando de entendimento, tem a ver com a palavra lógica, ok? Mas o rema é essa que a gente entende como uma palavra revelada, né? Proferida, né? Ela tem um entendimento mais profundo, ok? É assim que eu entendo. E quando ele fala aqui que a fé vem pelo ouvir, vem por essa revelação, por esse rema, ouvir não qualquer palavra, mas a palavra rema, quer dizer que nós temos que ir um pouco além para que a fé seja gerada. Claro que quando nós temos experiências com Deus sobrenaturais, isso gera, de certa forma, uma fé em nós, isso nos destrava, mas a fonte de fé nossa, verdadeiramente, onde nós temos firmar a nossa fé, não é no nada, é em Deus. Às vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Vocês já viram isso? A gente confunde fé com pensamento positivo. Por que eles confundem a fé com pensamento positivo? Porque eles simplesmente pensam que fé é simplesmente ter um pensamento positivo a respeito de algo. Então, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. E fica pensando no carro. Tem até a ver, mas não é só isso. Porque para nós cristãos, a nossa fé não é no nada. Não é o universo que vai trazer aquilo simplesmente. É Deus. Então a minha fé ela tem que estar em alguma coisa. E a fé em Deus. Isso é inclusive um princípio elementar da doutrina de Cristo. Que está em Hebreus. A fé em Deus. Então a fé, quando ele fala ouvir a palavra, ela está falando a fé em Jesus. Porque Jesus, ele é a palavra. Em João, capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse verbo agora é Logos, que aparece. Pai do Senhor, Ana Ferreira, tudo bem? Então, quando fala dessa fé em Deus, fala na fé em Jesus, na palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. Não essas folhas aqui, né? Tem gente que não vou riscar minha Bíblia, né? Senão eu vou estar pecando. Não é exatamente assim também, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. Não esse escrito aqui, mas a mensagem que está contida aqui, ela não só é a palavra de Deus, ela é próprio Jesus. Não que eu adoro essas folhas aqui, mas a mensagem, a palavra, por isso que ela é tão poderosa, porque ela é Jesus. A Bíblia diz lá em João que Jesus é o Verbo, ele é o Logos, ok? Ou seja, quando você recebe o rema, a revelação de uma palavra, quando você expressa essa palavra, essa expressão da palavra é Logos, ok? Eu orei, eu li a Bíblia, eu tive rema, e agora eu estou transferindo a paz do Senhor, Rafaela. Agora eu estou falando com vocês. Né? E aquilo que eu estou transmitindo é o Logos. Então Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Aleluia! Ele é o Logos. Está em Colossenses, né? E quando nós queremos ter essa revelação da palavra de Deus, o que nós estamos falando, né? Alguém já disse, né? Você quer ouvir a Deus, a vontade de Deus? Lê a Bíblia.
né? Claro que existem coisas específicas das nossas vidas que Deus vai ter que orar especificamente, para Deus te dar uma revelação, porque é uma coisa específica, né? A faculdade que você vai cursar, a pessoa que você vai casar, sei lá, detalhes da tua vida, negócio que você vai abrir, enfim. Isso aí são coisas específicas. Aí você precisa de que Deus te revele especificadamente. Mas existem coisas que são gerais, tem coisas que você nem precisa perguntar, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Porque já está na Bíblia certo ou errado. Amém? Né? É como a pessoa que vai perguntar lá se será que eu devo matar tal pessoa? Será que precisa perguntar isso para Deus? Não, está na Bíblia, é ilegal, é pecado, ok? Então tem coisas que já estão na Bíblia. Em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, ele está falando sobre a sabedoria de Deus, sobre a revelação da palavra de Deus, e ele fala: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para conhecermos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por elas, por ninguém. Amém? Quando ele está falando aqui da sabedoria de Deus, dos entendimentos profundos da palavra de Deus, ele fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o que eu devo fazer, pastor? Né, para entender, para ter o rema de Deus. O grafo está aqui, eu leio, eu consigo ver o logos, a lógica, mas para ter o rema. Né? Algumas pessoas entendem, por exemplo, quando está lá em Mateus 22, é muito interessante isso aqui, né? Mateus 22. Mateus capítulo 22, no versículo 29, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus estava sendo questionado pelos saduceus aqui, existiam os fariseus, tinham os saduceus. Eram pessoas que aparentemente eram estudiosos da palavra de Deus. E ele estava aqui questionando Jesus a respeito da ressurreição. Algo que parece tão simples hoje, talvez, para alguns de nós. E Jesus responde eles aqui que eles errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. No original, essas Escrituras aqui é o gráfila. Pega o grafo aqui, a grafia mesmo, a escritura mesmo. E nem o poder de Deus. Talvez, para você tenha o mesmo entendimento que eu. Paz do Senhor, Cleo, Murilo. Né, quando você lê, eu lendo aqui, uma coisa que é interessante é que é fácil de entender o fato de que eles não tinham conhecimento do poder de Deus, não é verdade? Afinal de contas, eles não eram cheios do Espírito, eles não eram profetas, eles não tinham profundidade nesse sentido, dos dons do Espírito. Né? Tinha alguns profetas apenas naquela época, né? O Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Então é fácil nós entendermos essa parte, né? De que eles não conheciam o poder. Mas o mais engraçado é que Jesus fala: vocês não conhecem as Escrituras. Isso aqui deve ter sido uma ofensa para eles. Porque até hoje, né, judeus são símbolos do povo que conhece a Escritura. A paz do Senhor, Vanderlei Costa. Então são símbolo de quem conhece, de estuda. Tem gente que até hoje vai lá pesquisar a hermenêutica judaica. Pensa que eles conheciam o original hebraico. Eles conhecem o original, estudando desde criança. Aquele texto que Jesus fala: vocês não conhecem as Escrituras. Então o que nós temos que fazer, então, para entender a palavra de Deus? Então a saída é ficar orando e jejuando que eu vou entender a palavra. Não só isso. Você pode ficar o dia inteiro orando em línguas, jejuando,
dias e dias, fazendo um monte de coisa. Isso tudo é importante. Mas não quer dizer que isso vai te dar a revelação correta da palavra de Deus. Pelo contrário, você vai entrar em erro. Né? Você vai provavelmente entrar em doutrinas erradas, entendimento errado, se você não estudar. Agora então tá bom, então a solução é estudar teologia, fazer mestrado, doutorado, PhD, ler um monte de livro, estudar tudo quanto é tipo de livro de teologia, ler a Bíblia e eu vou ter o entendimento correto. Isso também é importante. Mas só isso também você pode entrar no erro. Os próprios saduceus são exemplo disso. Jesus fala para eles, vocês não conhecem nem a Escritura direito. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, nem a Escritura a gente consegue entender direito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as duas coisas. Eu tenho que ler a Bíblia. A Bíblia ela não é um negócio de lógica, ela tem lógica, amém? Ela tem sentido, né? Às vezes as pessoas não, tem várias traduções, glória a Deus. Né? Compare uma tradução com a outra. Você tem acesso para pesquisa original, né? Tem um aplicativo, às vezes é mais para quem tem aplicativos, às vezes, que tem ali o original, às vezes, para te ajuda um pouco, né? Hoje em dia tem muitas maneiras, né? Pergunta pro pastor, né? Para a pessoa que está estudando ali. Mas leia a Bíblia. Leia. Leia todo ano, pelo menos uma vez, todo ano, a Bíblia. Paz do Senhor, Suelen, Lucas. É importante que você leia. Você tem que estudar. Não adianta. Você não vai ter entendimento. Mesmo Jesus, que era Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Jesus, quando ele se fez carne, pelo fato de ter se feito carne, ele teve que estudar. Vocês sabiam disso? Então nós temos que estudar a palavra de Deus, ler. Mas não é só isso. Você precisa confiar em Deus para ter revelação. E onde que está isso, pastor? Nós já lemos o texto ali de Coríntios que fala que tem que conferir as coisas espirituais com espirituais. Mas tem mais, tem mais. Em João 16, versículo 13 fala assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Olha só isso. Jesus é o Espírito da verdade que ele anuncia a verdade. Ele vai guiar a toda a verdade. Então o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento. A Bíblia diz um pouco antes aqui que ele vem, o Espírito Santo, e ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a pessoa ouve a palavra de Deus, mas quem abre o nosso entendimento é o Espírito Santo. Algumas pessoas entendem o convencimento do pecado da justiça no sentido que Deus força as pessoas a crerem ou não. A paz do Senhor, Silvana Borges. Mas Deus não força, Deus abre o entendimento. Né? Lá mesmo em Coríntios, que nós estávamos lendo ali, ele fala... Coríntios não, Romanos. Ele fala sobre a pregação, ele fala, todo aquele que invoca... versículo 14, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que está dizendo aqui? Que você precisa falar. Tem gente que gosta daquela frase, que eu já vi gente atribuir a Agostinho, enfim. Não sei quem que realmente disse aquela frase, que é: pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário, use palavras. Palavra bonita. Tem a ver, claro que você tem que expressar o evangelho com a sua vida, onde quer que você esteja. Mas, por favor, use palavras. Use palavras. O texto está dizendo aqui: como, porém, invocarão aquele que não crerem? Como crerão se nada ouviram? Nós temos que pregar a palavra. Não se engane. Não se engane. É um erro pensar que nós podemos compreender a palavra em plenitude sem pregar. Nós precisamos participar da palavra de Deus, mas daí você ora,
jejua, busca Deus, pede que o Espírito Santo abra o entendimento daquela pessoa. Não vai, né, não é pegar, não quer dizer você forçar a pessoa a crer naquilo que você acredita. Não, você ensina, você fala aquilo que você crê. E aí você ora e pede que o Espírito Santo abra o entendimento. Amém, queridos? O acerto não está nem na palavra nem no poder, está nas duas coisas. É palavra e poder. Você tem que orar, tem que jejuar, buscar a Deus, mas você tem que estudar. Não tem como. Amém, queridos? Falamos já um pouquinho sobre essa revelação, né? Agora vamos para o momento de oração. Se você tem um pedido de oração, escreva aí. Se você está assistindo esse vídeo de algum lugar que foi compartilhado, não se esqueça de... Eu acho que tá me dando umas travadinhas, né? Se você está assistindo em algum lugar que foi compartilhado, faz o seguinte. Vai lá no meu perfil e comenta lá, senão eu não consigo ler, tá bom? Já. Vamos orar em nome de Jesus. Solta na mandala. Pode escrever, só que daí tem que escrever no meu perfil, senão eu não consigo. Senão eu não consigo ver os seus pedidos, sabe? Pai, eu apresento, Senhor, aquela vida que está assistindo, Senhor, nesse instante, Senhor, essa live. Que teu poder comece a operar, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Senhor, a tua palavra nos ensina que o Senhor Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor. O Senhor não faz curas, milagres, sim, mas o Senhor é o Espírito de sabedoria, o Senhor nos dá inteligência. O Senhor nos dá sabedoria e eu peço que o Senhor venha sobre cada vida que está assistindo agora, Senhor. E dê sabedoria, Senhor. Abra o entendimento com relação à tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Do que prende, do que amarra as vidas que estão assistindo, nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus. A Elisângela pede oração, né? Pelo Newton. Nós apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, do Newton, Senhor, agora, Senhor. Tudo que tem amarrado, tudo que tem impedido na vida dele. O pedido dele, Senhor, de compreender a tua palavra, Senhor, de se render completamente ao Senhor. Nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor ama muito ele, Senhor. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Claro, em nome de Jesus, o Senhor vai trazer luz sobre a vida dele. Vai libertá-lo em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual fora da vida dele, em nome de Jesus. Sabe, Senhor, aquilo que precisa acontecer, Senhor, para que ele possa, Senhor, se voltar completamente ao Senhor, se render ao Senhor. Toda cegueira espiritual, surdez espiritual, cai por terra em nome de Jesus. Abra o entendimento, Senhor, dê sabedoria, Senhor, para Elisângela, de falar com ele, Senhor. Em nome de Jesus. Falamos que em breve, Senhor, estará retornando, Senhor, a comunhão, Senhor, do corpo de Cristo, em nome de Jesus. A Rafaela pede oração, né? Direção, sabedoria para as novas decisões que serão tomadas. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos da tua sabedoria, Senhor, do teu entendimento, Senhor. Porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que guia, Senhor, e ainda revelar aquelas coisas, não só as coisas que o Senhor ensinou, mas as coisas que haveriam de vir, ou seja, o Senhor é o Espírito de profecia, Espírito Santo. O Senhor é o Espírito da fé, Senhor. E nós oramos agora que o teu Espírito de profecia flua, Senhor, nesse lugar. Sobre cada vida, Senhor, que está assistindo, Senhor, esse áudio, essa live, Senhor. Que o Espírito sopre sobre ele, Senhor. Espírito de profecia sopra, Senhor.
Sopra, Senhor. Declara em nome de Jesus tudo que tem, Senhor, tentado contra a vida, Senhor, da Rafaela, Senhor. Tentado derrubar, tentado impedir as decisões, Senhor, que tem sido tomadas, eu amarro e expulso em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar, fortalecê-la, Senhor. Tudo aquilo que foi feito contra a vida dela, Senhor, espiritualmente, Senhor, que tenta impedi-la, Senhor, de avançar. Toda maldição hereditária, todo o trabalho feito contra a vida da Rafaela, nós declaramos caindo por terra em nome de simpatias, quando era criança, em nome de quebradas, em nome. Que o Senhor vinha, Senhor, liberar, Senhor, uma nova unção sobre a vida dela, Senhor. Quero sonhos proféticos sobre você, Rafaela. Muito da direção em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, sobre o Murilo, a Cleo, Senhor, teu fortalecimento, Senhor. Do que tenta amarrar, tenta perder as vidas que estão assistindo, de compreender a palavra do Senhor que vai embora. Todo entendimento errôneo da palavra que tenta vir sobre as vidas que estão assistindo essa live, nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus fortalecimento sobre vocês, sobre cada vida que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Convido que você feche seus olhos nesse instante. Quero tocar um louvor, e quando eu estiver tocando esse louvor, quero declarar que a unção do Espírito Santo, o Espírito de profecia, a unção, os dons do Senhor vão estar sendo liberados sobre você. Estou liberando a unção para ter sonhos proféticos, para compreender a palavra do Senhor, entender tantas escrituras com as palavras específicas do Senhor, em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Todo dardo inflamado contra as vidas que estão assistindo essa mensagem, que ela caindo por terra em nome de Jesus, ser apagados agora em nome de Jesus. Receba fé do Senhor, receba fome e sede do Senhor, receba ânimo, desejo por ler a palavra de Deus, por orar, por buscar o Senhor, revelação do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite, declaro sono renovador, revigorante, bom descanso em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Até amanhã, 22 horas, estamos aqui novamente para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra de Deus e orar em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.